Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristãos de Verdade Oficial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, cede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Olá meus irmãos, sejam bem-vindos aqui ao canal, e neste vídeo gostaria de falar sobre a política, a política em geral, a política hoje, não é? Devido aos últimos acontecimentos, que nós sabemos muito bem o que é, não vou aqui falar diretamente aqui no canal, vou falar de uma parte espiritual da política, ok? A política hoje ela jaz do maligno, né? A política ela é controlada pelas sociedades secretas, as sociedades secretas, né? Como maçonaria, Clube de Roma, as 13 famílias mais ricas do mundo, como os Gutenbergs, Rockfield e assim por diante. Detém todo o dinheiro, a economia do mundo, e esses financiam, partidos políticos pelo mundo afora. Como o George Soros, ele é uma pessoa que organiza esse jogo de xadrez para colocar seus governantes no mundo, para ter um melhor controle da população até um dia em que chegue o anticristo. Todos eles preparam a humanidade para virar uma sociedade anticristã. Não é? Essa é a nova ordem mundial. Destruir uma sociedade, destruir os pilares de uma sociedade, a sociedade cristã, hoje nos pilares judaico-cristã, destruindo, usando ferramentas, ferramentas como o comunismo, o islamismo, usando também o globalismo, usando de todas as armas e artimanhas para dominar, dividir e conquistar. Hoje vivemos num mundo de confusão e a grande maioria dos políticos obedecem às regras destes senhores do mundo e obedecem, alguns sabem o que está acontecendo, outros não fazem ideia, mas compram o discurso de todos. Praticamente todos os políticos que você conhece têm o mesmo discurso, têm a mesma forma de falar, a mesma forma de agir, tirando alguns, que nós conhecemos. Aí você me pergunta, existe político honesto? Esses políticos que muitos dos conservadores estão defendendo, eles são mesmo honestos ou estão apenas junto com os senhores do mundo com mais uma jogada? Como muitos eles falam, muitas pessoas, olha meus irmãos, eu já, por exemplo, já tive o pensamento de que todos os políticos, independente se forem conservadores, se forem liberais, progressistas, todos estão no mesmo barco, farinha do mesmo saco. Mas hoje não. Hoje eu já penso de uma forma diferente. Respeito quem pensa que todos são corruptos, Não tiro a razão, porque a gente vive num mar de sujeira. O mundo, a política, ela jaz do maligno. Ela pertence ao Senhor das Trevas. As trevas controlam a política. Tanto é que as leis anticristãs são aprovadas o tempo todo. E também estão em processo de aprovação. Se não fossem as nossas orações e de políticos, que lutam pela justiça, que lutam pelo cristianismo, que existem esses políticos, já teria sido aprovado aqui no Brasil o aborto, a ideologia de gênero seria liberada aí nas escolas, banheiros aí que podem entrar meninos e meninas e assim por diante. Mas graças a Deus tem pessoas boas na política. Pregar o evangelho, ser uma pessoa de Deus, uma pessoa cristã na política hoje é como se você fosse pregar o evangelho dentro de um templo satânico, ok? Isso é sem exagero nenhum. A política é como se fosse um templo satânico e os cristãos não são bem-vindos nesse lugar. Se você defende o cristianismo, para a política, meus irmãos, nós não podemos ter preconceitos com os protestantes, por exemplo, porque eles, como diz Jesus na palavra, Jesus fala, se não está contra nós, está a nosso favor. Politicamente falando, não estou falando de doutrinas, de crenças, de religião, não estou falando desta parte, estou falando de política, ok? Estou falando de política. Os protestantes têm ajudado bastante. As bancadas evangélicas
Por quê? Não importa se é por interesse, se é para ganhar cargo, se é interesse financeiro, isso não interessa para nós. Deus usa dessas pessoas, às vezes as pessoas estão com más intenções, mas Deus usa para impedir um mal maior, como por exemplo a aprovação do aborto, coisa que em vários países do mundo já foram aprovados. Até, por exemplo, Estados Unidos poderá retomar aquele que a Hillary Clinton queria aprovar o aborto até o 9º mês de gravidez. Inclusive, se não me engano, na França foi aprovado isso. Aqui no Brasil também querem aprovar. Então, leis anticristãs para transformar a sociedade numa sociedade anticristã, uma sociedade que peca mortalmente todos os dias, né? Devido às suas leis corruptas, as leis anticristãs. E existem políticos cristãos, políticos bons, políticos que querem fazer o bem, então temos que defendê-los. Não tratá-los como seres superiores, como pessoas acima do bem e do mal. São pessoas como eu e você, que são falhas, que pecam, que erram, mas que defendem uma ideologia pró-vida, uma ideologia cristã, defende a família, defende a liberdade do cristianismo, que hoje existe a cristofobia, não é? Que velada. Não é? Hoje existe uma perseguição a todos os cristãos, né, na política, querem tirar os crucifixos dos locais públicos, querem impedir, que até mesmo tem leis, né, para impedir que políticos que sejam cristãos, que tenham alguma forma religiosa, também sejam proibidos de se candidatar. Ok? Então, tudo, a política não é feita para os cristãos, ok? A política é contra o cristianismo. Aqueles que vão, eu até admiro as pessoas que estão na política hoje, que são cristãs e defendem verdadeiramente. Porque tem muitos políticos que se dizem católicos, mas aprovam aborto, aprovam tantas coisas erradas, não é? Então são católicos de fachada. Não são cristãos de verdade. São cristãos de fachada. Falam, é católico só para dizer que é católico, não é? Então, temos que rezar. O fim dos tempos, a nova ordem mundial, o anticristo, são coisas inevitáveis. Elas vão acontecer no futuro. Porém, através das orações, se pode ser adiada. Deus pode colocar, através das nossas orações, colocar bons governantes. Assim, atrasa o processo. As trevas dominam a política, mas como uma pessoa dá luz, 1, 2 ou 3, são pedras de tropeço para esses seres das trevas. Então, muitas vezes, coisas são impedidas para as trevas tomarem o local. As trevas recuam. Por exemplo, não aprovou o aborto no Brasil. As trevas recuaram, mas as trevas sempre estão tentando avançar. Sempre estão tentando avançar de alguma forma, seja na corrupção, seja de uma trapaça, uma fraude. As trevas sempre estão tentando dominar o mundo para trazer o caos, trazer uma sociedade anticristã, destruindo o cristianismo, destruindo os pilares da sociedade, para implementar uma nova ordem, cuja essa nova ordem, o líder será o anticristo, não é? E após isso será a volta de Jesus e tudo o que nós já sabemos, não é? Então, através das nossas orações, podemos trazer bons governantes, bons padres, bons sacerdotes, né? É preciso orar mais. É necessário a gente rezar mais para pedir a Deus sacerdotes, por exemplo, não é? Na parte religiosa, não padres. Padres, muitos é uma profissão. Como diz o pároco aqui da minha paróquia, ele fala, não peça padres, porque padres tem demais, mas usam apenas como se fosse uma profissão, como outra qualquer. Peça sacerdotes, né, que levem a sério o que estão fazendo. Então, meus irmãos, temos que rezar pelos governantes, para que Deus coloque bons governantes. Não interessa a crença que eles têm, o que eles fazem no seu particular, mas o que importa é que eles consigam atrasar a nova ordem mundial, atrasar o avanço das trevas, que hoje estamos prestes a ver, né, o avanço das trevas de uma maneira muito grande, não é? Você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Que hoje corremos o risco de ter as trevas no
topo dos maiores cargos do mundo. E nós vemos o que está acontecendo. As trevas querem tomar conta, de novo, tomar mais um pedaço da sua liberdade, e você vai saber só lá na frente. A sociedade é alheia a tudo isso, a sociedade não sabe nem o que está acontecendo, não é? Aplaude, acha legal, acha bom, mas nem sabe o que está acontecendo, o que está por trás de tudo isso. A maioria dessas pessoas são dos senhores do mundo, pertence. Todo político, todo grande político que queira ser um governador de um estado, um presidente de um país, eles têm que passar pelos senhores do mundo. Eles sempre entrevistam, não é? Mas isso não significa que a pessoa que vai numa loja maçônica, que vai conversar com essas pessoas, também esteja junto com eles. Mas é porque a política é como se você fosse entrar para uma empresa para trabalhar, e você tem que falar com o dono da empresa. O dono da política é a maçonaria, as sociedades secretas, os senhores do mundo. Eles são os donos da política. Então, uma hora ou outra você vai se deparar com isso. Se você quer ser presidente, quer ser governador, quer ser alguma coisa importante, num cargo importante, público, assim como um governador, um presidente, uma hora ou outra você vai se deparar com um maçom, com a maçonaria. Eles estão em todos os lugares, inclusive dentro da igreja, como eu já coloquei aqui vídeos sobre a maçonaria eclesiástica. Então, meus irmãos, não se espante de ver o seu candidato, o candidato que você acredita que defende o cristianismo, esteja na loja maçônica falando com um maçom, uma reunião com a maçonaria, porque é algo comum. Infelizmente é isso, está dentro da sujeira, não é? Não há como escapar. A política é suja, a política está mergulhada nas trevas, dominada pelas trevas. E esses políticos que querem fazer o bem são os feixes de luz dentro das trevas para tentar ajudar a população de alguma forma, mas nem sempre conseguem. E às vezes conseguem de uma forma pequena, mas mesmo assim muito eficaz, né? Deus ajuda. Então vamos rezar pelos governantes, rezar por eles, para que eles continuem, né, na sua luta, na sua força, mesmo com tudo contra, com todos contra, porque os senhores do mundo têm o apoio de todos, da mídia, né, do jornalismo, das grandes corporações, não é? E inclusive também de muitos do Vaticano. Então, somente Deus é maior do que todos eles, né? Mas para o mundo, eles, os senhores do mundo, são melhores do que os cristãos. Os cristãos, para eles, não são nada. Então, vamos rezar por este mundo, para que o avanço das trevas seja detido, para que as trevas recuem, né, como já aconteceu, mas somente com o poder da oração, somente com a força de vontade e a luta de cada um de nós e dos políticos que acreditamos e apoiamos que sejam a favor de Cristo. Amém? Então é isso, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a minha opinião devido aos meus estudos, que eu estudo a nova ordem mundial, estudo o fim dos tempos, o anticristo. Então, é segundo o que eu conheço, segundo os meus conhecimentos, ok? Se você pensa diferente, eu respeito sua opinião, né? Coloque aí nos comentários. Eu respeito a opinião de todos, mas essa em particular é a minha opinião sobre a política hoje, amém? Então é isso, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.